nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala que vai dar aula sobre a revelação de Deus, fica para alguns a impressão de que vamos falar sobre aquele dom espiritual que aparece lá em 1 de Coríntios 14. Abra aí rapidinho a sua Bíblia, 1 de Coríntios 14, verso 26. Quando Paulo está doutrinando a igreja de Corinto, que era uma igreja bem carismática, mas embora bem carismática, um pouco confusa, ainda um pouco misturada, como a gente diz na gíria aqui, né? E Paulo escreve uma carta orientando sobre o uso dos dons espirituais. Aí em 1 de Coríntios 14, 26, ele fala sobre um dom de revelação. Mas não é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Nós vamos falar sobre um conceito teológico que, aliás, é o primeiro conceito dentro da teologia. Naturalmente, logicamente, precisava ser mesmo o primeiro conceito. Porque só existe teologia porque Deus se deu a conhecer. Não há como conhecer a Deus, como entender a Deus, como chegar perto de Deus, como relacionar-se com Deus, se ele não houvesse se revelado. Então, toda teologia natural e logicamente começa pela doutrina da revelação. E a gente poderia chamar essa aula de Deus se faz conhecido, seria um outro título, ou ele se deixa conhecer, ou ele se dá a conhecer, ou ele se mostra como ele é. Seriam vários títulos. E esse é o centro da nossa aula de hoje, do nosso estudo na primeira doutrina de teologia, a revelação de Deus. Há 3 textos que eu queria que você abrisse, Hebreus 1, verso 1 e 2, Apocalipse 1, 1 e Efésios 3, 3. Efésios 3, 3, Apocalipse 1, 1, Hebreus 1, 1 e 2. Quem achou aí, esses versos todos estão na apostila, tá, gente? Não vou falar nada aqui que não está na apostila. Não se preocupe, então. Quem tem aí Hebreus 1, 1 e 2, pode ler, por favor. Acompanha na Bíblia aí, meu querido. É porque ela está sem o microfone. Lê mais alto, meu amor, por favor. Até Deus antigamente falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. A nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, com quem fez também o mundo. Muito bem. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras. Falou pelos profetas, falou aos pais, falou aos filhos, falou ao povo, mas nesses últimos dias nos fala pelo Filho. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nosso Deus é um Deus comunicativo, é um Deus revelador, diferentemente dos deuses desse tempo, dos deuses do passado, dos deuses conhecidos ou desconhecidos, como Paulo diz lá no Areópago. Nosso Deus é um Deus comunicativo. Os deuses eram herméticos, mal-humorados, deuses silenciosos, deuses que precisavam ser agradados o tempo todo por oferendas, para deles obter alguma coisa. Mas o nosso Deus Jeová é um Deus comunicativo, um Deus que fala, um Deus que quer ser conhecido, um Deus que toma a iniciativa de se dar a conhecer. Apocalipse 1:1, pode ler quem tem aí aberto. Revelação de Jesus Cristo, na qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Revelação de Jesus. Efésios 3:3.
Então, essa palavra revelação no grego, sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, quer dizer tirar o véu, descobrir. Como naquele exemplo conhecido de uma peça de teatro, uma ópera, que se descortina o véu quando o auditório já está todo sentado, vai dar início, então o véu abre para você ver o que está do outro lado e que te era desconhecido. É esse o sentido da palavra revelação ou apocalipse. E é isso que nós estamos querendo dizer no estudo da teologia. O nosso Deus é um Deus revelador, não é um Deus hermético. O nosso Deus se dá a conhecer e ele quer ser conhecido. Aliás, desde que ele criou o homem, ele está dando-se a conhecer. Gênesis 2,16, esse texto não está na apostila, Gênesis 2,16. E o 3, 8 e 9. Gênesis 2,16 e o 3, 8 e 9. Pode ler, por favor. Desde o início, desde a criação, Deus está se dando a conhecer. Deus deu a ordem, foi na direção de Adão e lhe ordenou. Então há uma comunicação, uma orientação, uma ordenança, uma palavra já orientadora de Deus a Adão. 3, 8 e 9 do capítulo, Gênesis 3, 8 e 9. Deus, então, criou o homem para um projeto de relacionamento. Isso é que precisa começar a ficar claro no nosso coração. Deus criou o homem para um projeto de relacionamento, de revelação. Por meio da revelação de Deus, Deus ia fazendo o homem crescendo no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, e implantado nesse mundo recém-criado por Deus, que esse homem obtivesse desse mundo criado o melhor, realizado, feliz, produtivo, crescendo, sendo criador de uma família, como logo depois ele coloca a sua esposa Eva, tirado do seu lado. Então o projeto de Deus era criar um homem, não para ficar isolado, mas um homem comunicando-se com ele, e fazer desse homem cada vez mais conhecendo a Deus, seguindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E aí começamos a introduzir alguns outros conceitos, porque por meio da obediência, do fazer o que Deus ia dizendo, ensinando, o homem ia encontrando o modus operandi de obter as melhores coisas nesse mundo criado por Deus. De uma certa forma, assemelha-se a quando a gente compra um eletroeletrônico muito complicado, muito complexo, e a primeira coisa que faz quando tira da caixa é procurar o manual para saber como é que se trabalha com aquilo e como obter daquilo o seu melhor. O modus operandi de Deus era: ande comigo, ouça a minha voz, faça o que eu te disser e você vai então ser feliz. E nesse mundo maravilhoso criado onde eu estou te colocando, você vai obter o melhor, vai ser feliz, realizado. Para fazer esse teste de obediência e dependência, então, no meio daquela criação, escolhe uma árvore e diz: olha, você pode fazer tudo, usar de tudo, alimentar-se de tudo, mas aquela árvore específica ali, você não deve comer. Deixa aquela árvore ali. Não toque nela, não coma daquele fruto, aliás. Não coma daquele fruto. Porque se você me desobedecer e comer, certamente esse pecado, esse erro, essa desobediência, então, você vai colher como resultado a morte. Se você sai desse caminho da vontade de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus, você vai morrer. Introduzo aqui algumas lições, algumas
informações que não estão aí, mas que são conhecimento de vocês. O texto em nenhum momento fala que aquilo era uma maçã, nem uma macieira, tá? Ainda há crente que diz que comeu da maçã. Não tinha maçã nenhuma aqui, a palavra não fala em maçã, tá? Por outro lado, também não era o sexo nem a sexualidade. Essa árvore aí era sexualidade. Isso é uma bobagem, porque já havia o Senhor dizendo, aqui está a sua mulher, relacionem-se, povoem a terra, encham a terra. Então a sexualidade é um presente, uma bênção de Deus e não uma punição, nem uma vigilância de uma árvore intocável. Não é nada disso também. Então a árvore podia ser uma pedra. Podia ser assim, você ande por todos os lugares, mas só não chute essa pedra. Você chutar essa pedra, você está me desobedecendo. Olha, você pode pescar todos os peixes, só não pesque sardinha. Se pescar sardinha, você está me desobedecendo. Deus podia ter feito qualquer tipo de acordo. Foi uma árvore. Não há nada especificamente, porque há gente fazendo teologia sobre árvore. Já tem teólogos fazendo teologia que a árvore é isso, a árvore é aquilo, a árvore é aquilo outro. Isso aí é, sabe? A mente vai longe. Não tem nada disso, a palavra não fala nada disso. A palavra está dizendo que a árvore era uma forma de fazer o teste da autoiniciativa ou da dependência de Deus. Bom, mas então Deus criou o universo, criou o homem, o colocou ali, orientou que andasse com ele e ele iria revelando-se dia a dia nessa comunhão, nesse contato. O homem iria descobrindo os melhores caminhos, as melhores formas, os melhores conceitos, o melhor e maior e mais profundo relacionamento com Deus, conhecendo dia a dia mais o coração de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus, crescendo, 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 mas era fundamental a comunhão, a comunicação, estarem juntos. Deuteronômio 6, verso 4 ao 6. Deuteronômio 6, verso 4 a 6. E outro irmão abre em Deuteronômio 10, verso 12 a 13. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. 10, 12 e 13. E agora, Israel, conhece o Senhor a Deus de vocês. Não é que vocês creem no Senhor, sejam andem nos seus caminhos, não é que vocês Senhor, de todo o coração, de toda a sua alma, para guardar os mandamentos do Senhor, os estatutos que hoje eu ordeno para o bem de vocês. Quando Deus criou o homem nesse projeto de comunhão e comunicação fundamental para o conhecimento de Deus e o crescimento do homem, Deus colocou dentro do homem uma necessidade de comunhão, uma necessidade de estar com Deus, uma necessidade de aproximar-se, de comungar com o Senhor. Além de colocar no homem essa necessidade de Deus, deu ao homem uma possibilidade e uma capacidade de se comunicar com Deus. Então, além de deixar o homem com uma fome de Deus, deu a ele a capacidade, a possibilidade de estar com Deus, andar com Deus, comungar com Deus. Fundamental, como eu já disse e reforço, é o relacionamento, é o conhecimento, é a comunhão. Mas aí veio o teste, como eu disse há pouco, e o teste de obediência, de dependência, de confiança. O homem falhou, Adão falhou, decidiu, após ser tentado por Satanás, tentar dirigir a sua vida pela sua vontade, pelo seu querer, pela sua decisão. Não, eu acho que Deus falou isso, mas acho que não é bem assim. Eu vou tentar uma outra alternativa. Quem sabe eu consigo juntar as duas coisas. E aí, desobedece, peca, decide dirigir a vida por si só, fazer a sua vontade e não a vontade de Deus.
E a primeira coisa que acontece com esse pecado é separar o homem de Deus. O primeiro efeito do pecado foi a separação. Eu acabei de enfatizar que a ênfase de Deus era comunhão. E o primeiro efeito do pecado é a separação. E é isso que foi lido no texto de Gênesis 3, 8, 9. Deus está procurando Adão. Adão, cadê você? Onde você está? Há muita gente que diz assim, coitado, Deus estava meio míope. Onde está Adão? Adão, onde você... Gente, esse menino se perdeu. É tanta coisa aqui nesse jardim. Onde será que ele está? Óbvio, irmãos, que Deus não estava procurando encontrar Adão. Quando Deus o chama, está tentando mostrar a ele onde ele se colocou. É bem diferente. Adão, onde é que você foi parar? É o que diz o texto. Assemelha-se a Jonas, que tenta se esconder de Deus no fundo de um barco, de um navio, para se esconder de Deus. Essa ideia que nós temos, e olha que Jonas era um profeta forte. Tem muita gente que pensa que Jonas era um profetinha de segunda. Jonas era um profetão, um grande profeta de Deus. A história anterior mostrava Jonas com grandes ministérios. Porém, mesmo sendo um grande profeta de Deus, passava pela cabeça dele. De vez em quando vinha ao coração dele que ele podia se esconder de Deus. Ai, que asneira, gente. Como é que alguém vai se esconder? Mas eu e você pensamos assim todo dia, toda hora. Quando a gente faz as coisas que a gente faz, a gente está pensando que estamos escondidos de Deus. Quando a gente decide algumas coisas e fala algumas coisas, é Jonas inteiro. É Adão atrás da árvore. E aí, a chamada de Deus, o procurar de Deus, significa: olha onde você foi parar. O projeto de comunhão agora ficou impedido ou prejudicado. E mais do que isso, o projeto também borrou essa capacidade nossa de entendimento, de comunhão, de contato. E essa capacidade minha de estar com você, você me ver, você me enxergar e você entender, agora ficou prejudicado por causa do pecado. Há dois fundamentos na doutrina da revelação que eu queria colocar com vocês nessa manhã. Primeiro de Coríntios 2, 10 e 11. 1 de Coríntios 2, 10 e 11. Pode? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está. O 11 também? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito humano. Isso. Ninguém conhece bem ou realmente Deus senão o seu próprio Espírito, Ele mesmo. O primeiro fundamento da doutrina da revelação é que Deus é infinito. Deus é eterno. E um ser infinito e eterno não cabe dentro de uma mente, de um conhecimento de um ser finito e criado. Nós somos finitos e criados. Mesmo aqui, os que aqui há entre nós e na história, muitos, de uma capacidade intelectual, de um raciocínio, de uma inteligência absurdos. Mesmo você tendo um QI aí de 200 e alguma coisa, ele chega a um ponto de limite. Porém, Deus é infinito. Deus não cabe dentro da nossa mente. Então, diríamos que Deus é incompreensível. Ele não pode ser
compreendido. A palavra compreender significa arrumar e conter. Deus não é contido, Deus não é compreendido. Porém, ele é conhecível. O que quero dizer? Tudo aquilo que ele revelar a você é porque você pode saber e tem capacidade de conhecer e saber. Se por um lado ele é infinito e incompreensível, por outro lado, tudo aquilo que ele revelar pode ser conhecível e deve ser conhecível. Acho que foi na aula passada que lemos Deuteronômio 29 e 29. Vamos ler de novo Deuteronômio 29 e 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E Ele é que sabe por que vai mantê-las encobertas. Certamente porque não cabem dentro da nossa mente. Alguém consegue, esperem no dia da aula, entender a doutrina da Trindade? Que Deus é um só, mas ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo? Alguém consegue entender e me explicar isso? Não. Alguém consegue entender e me explicar que Jesus era, após a sua encarnação, após o seu nascimento de Maria, que ele era homem e era Deus? Ao mesmo tempo, ele era homem e ele era Deus. Alguém consegue me entender, entender e me explicar isso? Que ele era uma pessoa divina, humana, que ao mesmo tempo ele dizia, eu não sei isso, quem sabe é meu Pai. Que ele podia dizer, eu estou com fome, eu tenho sede, irar-se diante de salteadores, comerciantes dentro do templo, mas ao mesmo tempo ir no caminho tocar um cego, tocar um mudo, tocar um leproso e divinamente curá-lo e fazê-lo viver de uma saúde completa e normal. Alguém consegue entender e explicar? Não. Então, há coisas de Deus que nos são encobertas, porque nos são incompreensíveis. Porém, tudo aquilo que ele nos revelou é para que, como diz o texto de Deuteronômio, para que saibamos e para que as cumpramos, para pôr em prática. Tudo aquilo que Deus revelou é para você pôr em prática. Está procurando a esposa? Está aqui. É mais ou menos assim que Adão estava no Éden. Procurando para lá, procurando para cá, mas aí o Senhor o dirige e o faz encontrar aquela belezura ali ao seu lado. Bom dia, meu querido. Então, Deus é incompreensível, mas ele é conhecível. João 17:3. João 17:3. E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que a vida eterna é essa, é conhecer o Senhor. Lembram do texto que lemos no domingo passado, do Senhor Jesus dialogando com os saduceus que perguntavam, aquele que casou 3 vezes no céu vai se casar com quantos? Quem vai ser a esposa dele no céu? Ele diz, errais porque não conheceis as Escrituras. A vida eterna é essa, que você conheça o Senhor. O segundo fundamento, então o primeiro fundamento da revelação é esse. Deus é incompreensível, porém ele é conhecível. Tudo que ele te revelou é para você, para mim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cresçamos no conhecimento. Vamos crescendo e amadurecendo. Paulo diz lá em Efésios 4, texto que lemos também domingo passado, que o projeto de Deus para o seu povo
é que cresçamos todos os dias, até chegamos à perfeita varonilidade, até que cheguemos à estatura de Cristo, varão perfeito. Projeto de Deus não é projeto de você ficar anão, retardado espiritual, bebê espiritual a vida toda. O projeto de Deus é um projeto de conhecimento, de comunhão. A revelação de Deus é essa capacitação para conhecê-lo e praticá-lo e vivê-lo. O segundo fundamento é: tudo nasce em Deus. Se Deus não houvesse se revelado, nós não o conheceríamos. O homem é um ser criado. O homem não tem capacidade e competência de Deus é assim. Deus deve ser desse jeito. Não, eu vivo assim porque para mim Deus é assim, assim, assim. Porque para mim Deus é assim. Não quero saber que para você, para mim, para ele, para você, Deus é o que ele é e é o que ele disser que ele é. Não sou eu que vou dizer como Deus é. Jó 11, 7 e 8. Jó 11, 7 e 8. Porventura desfilarás os arcanos de Deus, penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus, é a sua sabedoria. Poderás fazer, mas profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Amém. Não cabe na nossa mente Deus. Não podemos dizer que Deus é assim ou assado. A revelação de Deus é a base do nosso conhecimento. Vamos agora caminhar aqui, depois desses dois fundamentos, como é que fez, Senhor, a sua revelação? Como é que Deus foi se revelando, dando-se a conhecer? Essa arrumação, claro que é meramente didática, é só para a gente poder arrumar o conhecimento em nossa mente. Quanto ao modo, a sua revelação se deu de forma natural e de forma sobrenatural. Deus usou de uma forma natural, mas também usou de formas sobrenaturais para se dar a conhecer. Salmo 19, de 1 a 4. Que coisa linda aí, esse texto é um texto muito lindo. Por meio da criação, ouve-se a voz de Deus. Por meio dessa beleza, dessa profundidade que é a criação, dessa maravilha, dessa engenharia, dessa complexidade que é a criação tão variada, ouve-se a voz de Deus. Não há diálogo, não há palavras, porém ouve-se a voz de Deus. No ano passado, havia uma colega, uma irmã nossa, que é oftalmologista, que estava na classe, e eu usei um exemplo que ela sacudiu a cabeça assim, que assim, um oftalmologista é o sujeito que não pode ser ateu. Porque quando você estuda o funcionamento do olho, do globo ocular e como a energia luminosa entra por nossos olhos, entra pela nossa íris, sensibiliza a nossa retina, chega pelo nervo óptico no cérebro, isso é decodificado nessas imagens que nós estamos vendo. Caramba, você dizer isso, que isso foi o acaso, é brabo, hein? Que o Big Bang gerou isso. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Não dá para ser ateu estudando oftalmologia. Não dá para ser ateu você vendo como as coisas nos seus detalhes, na sua ordem, na sua organização, no inverno, verão, outono, inverno, no sol se levantando toda manhã e se pondo às 6h30, 6 horas da tarde, a chuva caindo,
molhando a terra, regando, dando crescimento às sementes, a semente brotando, fazendo gerar uma planta, que gera uma árvore, que gera um fruto. Gente, quem olha a complexidade, a lógica, a organização, a interdependência dos eventos da natureza, a lógica, a ordem que há na natureza, você achar que isso é um acaso, que isso é uma evolução natural, merece realmente estudo isso. Então, assim, Deus se vale da natureza, do que Ele criou para revelar-se. E o que fundamentalmente é revelado por meio da criação é o seu poder, sua grandeza, sua sabedoria, a sua glória. Isso fica evidente por meio da revelação da natureza, dos fenômenos da criação. Romanos 1, 20. Então, Paulo está dizendo que o homem, vou usar aqui uma expressão dos nossos dias, se tivesse limpo, olhando para a natureza, ao contemplar a criação, ele imediatamente haveria de reconhecer a grandeza, o poder, a majestade de Deus. Mas o que Paulo está aí assumindo e declarando inicialmente em Romanos capítulo 1 e depois vai argumentar nos capítulos seguintes é que o pecado levou-nos a uma cegueira espiritual, cegueira essa que você é capaz de estudar oftalmologia e continuar achando aquilo legal, bonito, mas vamos em frente. O pecado nos trouxe uma catarata tão grande que a gente é capaz de olhar para a criação e tratar isso como algo absolutamente normal. E é por isso que Paulo diz, o homem tornou-se indesculpável, porque tendo uma revelação tão poderosa, tão maravilhosa na natureza, contudo é incapaz de enxergar a grandeza, o poder, a maravilha, a glória de Deus por meio das coisas que foram criadas. Mas Deus também se revela de uma forma sobrenatural. Muitas vezes Deus interveio revelando alguma coisa de uma outra forma, de uma forma sobrenatural. Por exemplo, abram aí Gênesis 15, 1 e alguém abra em Lucas 1, 26. Gênesis 15, 1, Lucas 1, 26. Então, não somente por meio de formas e meios naturais, mas muitas vezes ele se manifestou de uma maneira sobrenatural, por meio de visões, palavras, profecias, sonhos, pedras, mulas. Até mula fala, gente. Você quer o quê? Quando Deus quer falar, gente, até mula fala. Pode estar certo disso. O que vocês acham que Balaão viveu naquele momento aí? Ele falando, e aquilo é considerado nada, é a mula que fala e profetiza ali para ele. Como é que é o negócio isso? Se sentir menos que mula é dose, hein? Fala, minha querida. Sobre os textos, que existe uma... Eu estava vendo a respeito dos textos, que existe uma conexão entre o Criador e sua criatura, né? Esse relacionamento que Deus deixa bem claro para o homem. Só que o homem, a partir da quebra lá do pacto de obra, com o pecado, ele já estava com essa pretensão de comer o fruto para conhecer um pouco mais do que Deus.
E aí depois eu estava lendo um texto, que é esse daqui de Eclesiastes, que fala assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha a vir depois dele. Então, assim, eu entendo que Deus, no nosso caminho, Ele vai colocando as palavras, conduzindo a nossa construção, a gente construir uma vida digna, mas também a todo momento para ser dependente dele. A lei do relacionamento existe essa dependência, para o homem não se achar maior do que Deus. Isso. O professor concorda a respeito disso, que existe esse relacionamento com a dependência? Sim, claro. Mais ou menos, não com essa beleza de palavras, foi o que eu disse no começo. Ele coloca no homem não somente a capacidade de, mas a necessidade de depender da palavra de Deus, de receber o ensino de Deus. O grande problema, realmente, ou dos problemas do homem, é ele se achar, né? Como a gente diz. Ele se acha, ele quis tocar a vida, ele quis decidir a vida. Quando Satanás levanta aquela bola para ele, eu acho que o Senhor queria que você não fosse igual a ele, hein? Pensa nisso. Então, essa história assim de quem sabe você é mais ou podia chegar a ser mais. Daí aquela advertência sobre o texto que o pastor Theo pregou recentemente, que cada um não pense de si além do que convém, né? Então, assim, dependa de Deus, ande segundo Deus. Você vai caminhar, o seu resultado final vai ser maravilhoso. Confia que Deus vai te levar para lá. Não tenta pegar um atalho para ver se você chega mais rápido ou mais alto que Deus. Porque quem criou foi Deus. Quem sabe os caminhos e os atalhos é Ele. É louco você achar que você sabe mais do que Deus e você vai dar à sua vida um rumo melhor do que Deus, que você vai chegar a um ponto mais legal, mais alto, mais forte, mais feliz, mais próspero do que Deus está demorando muito, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te abençoando, que Deus não está te isso. Então, pá, deixa Deus de lado, deixa eu dar o meu rumo, porque eu vou chegar a um lugar melhor, maior, mais feliz, mais próspero que Deus. Essa é a loucura do Éden. Essa é a loucura de Adão. Deixa eu comer da árvore, porque eu é que sei o que eu quero e para onde eu vou. Lucas 1, 26, intervenção sobrenatural de Deus. Então, esse texto aí, que vai até o verso 38, nos fala de uma intervenção sobrenaturalíssima de Deus, enviando o anjo para anunciar a gravidez especial, espetacular do Espírito Santo na colocação do Senhor Jesus no seu ventre. É uma revelação sobrenatural. Então, Deus usou de formas naturais e de formas sobrenaturais. A outra forma da gente entender é quanto à questão do conteúdo. Como é que foi isso? Como é que Deus, o que Deus revelou? E aí, didaticamente, os teólogos dividem a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela que Deus fez para todo mundo. É aquela revelação que alcança todos. É a revelação que contempla o homem como a sua criatura, que precisa conhecer Deus, que precisa conhecer as coisas de Deus. Então, a revelação geral é aquela em que Deus revela sua existência, sua divindade, seu poder, sua grandeza, sua glória, seu amor. Essa é a revelação geral. Disponível, alcançável, recebida ou receptível a todos os homens. Porém, de uma forma especial, houve um momento em que o pecado, como eu falei, eu estou falando bastante sobre o pecado, mas vai haver uma aula apenas específica sobre o pecado. E aí, detalhadamente, a gente pode abordar isso com textos bíblicos. Mas o pecado, então, não somente afastou o homem de Deus, como o pecado borrou,
essa forma do homem entender as coisas de Deus, traduzir as coisas de Deus, interpretar as coisas de Deus. O pecado arranhou a tecla SAP. E aí, coisas que Deus fala, coisas que Deus revela ou revelou, ficaram perdidas, difíceis de serem entendidas. Mas, sobretudo, há um efeito ainda pior, que é a morte. Esse homem morreu espiritualmente. Esse homem cortou inapelavelmente o fio condutor da vida. Afastou-se, separou-se de Deus, não somente no aspecto da comunhão, e falar e ouvir, mas esse homem está morto. Paulo usa essa expressão. O homem está morto em delitos e pecados. Esse homem se tornou incapaz de ouvir, de entender, de enxergar. O salmista fala isso e depois Paulo repete isso aos Romanos, capítulo 3 ou 4, onde ele diz: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há mais ninguém que busque a Deus. Todos a uma se tornaram inúteis. De sua boca só sai o mal e a morte. Esse homem está morto, de maneira que Deus precisava, então, em primeiro lugar, para restaurar a comunhão do projeto inicial, revivê-lo. O projeto de comunhão para ser restaurado não era apenas voltar a falar e ele ouvir, era fazê-lo reviver. Se ele está morto, ele precisava viver, para que, vivo novamente, ele pudesse entender que havia para ele perdão, que havia para ele graça, que havia para ele possibilidade de ser novamente justificado, tornado-se justo. E essas coisas que Deus precisava comunicar e revelar foram feitas de forma diferente. Foi uma revelação especial. Quem olha para o céu, quem olha para o mar, quem olha para os rios, quem olha para as árvores, quem olha para os ciclos da natureza, quem olha para a retina, não conhece perdão, misericórdia, justiça, salvação. Estas coisas de Deus precisaram vir depois do pecado. Depois da criação, Deus precisou revelar perdão, misericórdia, justiça, salvação, regeneração, novo nascimento. Está dando para entender, irmãos, o que eu quero dizer? Até aqui está indo bem ou está muito complicado? Um homem que não tinha pecado não precisava de conhecer perdão. Um homem que se relacionava com Deus sem ter pecado não precisava de misericórdia. Um homem que não havia pecado não precisava de cruz. Não precisava ser justificado, porque ainda era justo. Entendem o que eu quero dizer? Portanto, há coisas que só precisaram ser reveladas depois do pecado. E é isso que chamamos de uma revelação especial ou complementar à revelação geral que havia sido feita. Tudo bem até aqui, irmãos? São conceitos, mas que precisam ser colocados para a gente entender. Colossenses 1, 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de
dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. E Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Cristo veio como uma revelação especial. Já estou antecipando o final da aula. Jesus veio para ser a revelação especial de Deus. Jesus veio para trazer vida, ressurgir dos mortos, aquele que nele crê, nasça de novo, é a expressão bíblica, para que ele obtenha em Cristo perdão, justificação, um novo nascimento, a reconciliação com Deus, volta ao ponto original, o momento zero, quando o homem foi criado exatamente para andar com Deus, ter comunhão com Deus, conhecer a Deus. Por isso, irmãos, é que dizemos que eu e você, que fomos salvos, não estamos plenos, nós fomos jogados no ponto zero. Nós voltamos, é como se até apertasse, fizesse o restart, você volta lá no zero. Você recomeça, como se você tivesse sido jogado lá no Éden novamente. Você e eu temos toda uma caminhada ainda. E tem muita gente que pensa que ter sido salvo é tudo. Não, já estou salvo, já aceitei Jesus como meu Salvador, graças a Deus, está tudo bem comigo e tal. Olha só, apenas resolveu-se na sua e na minha vida, com a salvação, voltar ao ponto zero. Alguém que estava morto, reviveu, ponto. Mas e o projeto de Deus para a tua vida de caminhada? Você vai viver o tempo todo lá no Éden, não tem uma história, você não tem uma caminhada com Deus. Para onde é que Deus quer te levar? Qual é a estatura que Deus tem para a tua vida? Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? Quais são as bênçãos? Quais são os caminhos? Qual o segredo que Deus tem para te revelar? O que Deus tem escondido no seu coração que só você vai saber? Essa caminhada, essa jornada começa no dia que você disse: Jesus, põe meu nome aí, eu também quero estar nesse projeto, eu também te aceito como meu fiador e pagador da minha dívida. Eu sou teu, toma a minha vida, aceita-me, Senhor, como teu filho. Aí você, voltou ao ponto zero, nasceu de novo. Nasceu de novo, cara. Você agora é um bebezinho de fralda, de chupetinha. E aí você vai viver a vida toda de fralda e de chupetinha, achando que aquilo ali é o projeto de Deus para a tua vida? Como foi feita a revelação geral? Como é que se deu essa revelação geral? Em primeiro lugar, Deus, como já vimos no início da aula, foi falando diretamente com o homem. A revelação geral se deu por comunicação direta, andava com o homem e falava. Também se deu pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E através da consciência do homem, dessa capacidade do homem conhecer e entender o bem, o mal, o certo e o errado. Mas o pecado fez o quê? Separou o homem de Deus, onde havia essa comunhão. O pecado alterou essa consciência do homem, o seu entendimento. A criação foi submetida à queda. Romanos 8 diz uma coisa muito linda, vocês lembram? Romanos 8, 19, alguém pode ler para mim? Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Continue. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí, olha aqui, presta atenção aqui, é simples. A revelação depende de comunhão e contato. O pecado separou o homem de Deus. Deus se revela por meio da criação. Porém, o entendimento do homem foi borrado e, mais do que isso, além do próprio homem ter sido cauterizado, a criação hoje está alterada pela própria ação do pecado, é o que diz Romanos capítulo 8. A criação ardentemente aguarda
com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque está cativa, está debaixo do peso do pecado. Nós vamos numa beira de rio, ou a gente olha assim para o horizonte, numa paisagem linda, a gente diz assim, que coisa linda, poxa, que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Eu quero dizer para você, depois que todas as coisas forem refeitas, depois que os novos céus e a nova terra vierem, depois que a criação for restaurada, você vai olhar para as mesmas coisas e vai achar muito mais lindo. É isso que o texto está dizendo. Mesmo que você hoje acha lindo, vai tornar-se muito mais bonito. O rio, o mar, o céu, as estrelas, os animais do campo, a floresta, a grama, as flores, as folhas, serão ainda muito mais lindas do que hoje você já as contempla e fica fascinado, porque a própria criação está sujeita, está debaixo dos efeitos do pecado. É o que Paulo diz aí aos Romanos. O homem teve a sua consciência endurecida. 1 de Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Paulo diz a Timóteo que nós, sob a ação do pecado, o homem sob a ação do pecado, teve a sua consciência endurecida, cauterizada. O homem foi criado por Deus com uma consciência plena do que certo e o errado. O pecado cauterizou e hoje, às vezes, você não sabe mais o que é o certo e o que é o errado, porque o pecado cauterizou essa capacidade de interpretar os eventos como certo ou errado. Resta ainda alguma coisa, mas há um efeito do pecado sobre essa nossa consciência humana. E por isso, tornou-se necessária uma revelação complementar, uma graça redentora, regeneradora, para salvar esse homem, para dar a ele vida, perdão, nova consciência, nova sensibilidade, a nova capacidade de ouvir a voz de Deus e entendê-lo, fazer o homem morto em delitos e pecados renascer. Por isso tornou-se necessária a revelação especial. Tudo bem até aqui? Ainda estão aí? Estão. Fala, Fatinha. Fala alto, por favor. Não estou ouvindo nada, zero. Então vem aqui, fala aqui. Alguém repete a ela, faz uma repetição aí. É. Sim, sim. Pergunta de Fatinha se Deus ainda hoje se vale de meios sobrenaturais para se revelar. Claro, o Espírito Santo nos deu os dons espirituais pelos quais Deus nos fala. O que a gente precisa diferenciar é a respeito do cânon. O que Deus deixou para todos nós de uma maneira justa e igualitária é o que está aqui. Então não há nenhum sonho, visão, nem revelação pessoal, individualizada, que possa complementar, substituir ou corrigir o que está aqui dentro. Isso é que precisa ficar muito claro, porque tem muita gente que abre mão de conhecer isso para viver atrás de sonho, visão e profecia dos outros. Sonho, visão e profecia está ligado muito à pessoa. Existe o real, mas existe o falso, o distorcido. E de uma forma geral, o sonho, a visão, está ligado ou direcionado a alguém ou um grupo pequeno individualmente. Não substitui a palavra. Essa aqui é a revelação total, especial, disponível igualmente para todos nós. Entendeu? A dificuldade que os crentes históricos que não aceitam a visão carismática
da vida espiritual, é porque esses irmãos acham que quando você tem uma visão, uma revelação, uma profecia, é algo que vai substituir, corrigir, acrescentar o que está na Escritura. E isso não é verdade. Se alguém emitir uma profecia, uma palavra, uma revelação que está de encontro à palavra, pode saber, como diz Paulo, mesmo que tenha sido um anjo, seja considerado anátema, maldito. Tá? Sobre revelação geral especial. Sim. Eu fico pensando nos povos originários, os povos, os indígenas. Uhum. Eu, professora de história, muitas vezes eu vi essa pergunta. Eles tiveram a revelação geral. Uhum. E não tiveram especial. Fica a vida deles. Boa pergunta, hein? Isso aí é uma pergunta que todo professor gosta. A pergunta da Cristina é a respeito dos chamados povos originários, ou os povos ocultos, ou os povos distantes, os povos que não receberam a revelação especial. Antes de você levantar a mão, deixa eu responder a outra. Você já tem a pergunta antes de eu acabar, garota? Espera. Em parte tem a ver com o que Jesus disse, que ele só vai voltar depois que a todos for pregado o Evangelho. Ponto. Primeiro ponto. E daí as missões que fazem um empenho total de levarem o Evangelho a todos os povos e todas as nações. Segunda coisa, na qual eu, embora não tenha entendimento detalhado, eu me fio e me baseio na justiça de Deus. Deus é justo. Se eu me acho justo, quem sou eu? Posso crer que Deus é infinitamente justo. Ele é a justiça. Então eu posso assegurar aqueles como você, como eu, que não entendem isso, que não vai haver injustiça. Isso eu posso te dizer. Não sei te responder, mas sei te dizer que não vai haver injustiça. Deus não vai condenar alguém pura e simplesmente porque ninguém foi lá pregar o Evangelho e falar da revelação especial. Ah, e como vai ser isso, Anjo? Ah, minha filha, você está perguntando coisa difícil demais. Guarda para pastor Tel, para outra pessoa. Para mim, não. Fala, minha querida. Vamos prosseguir? Tchau, tá doido? Inclui aí, nesse mesmo raciocínio, os nossos bebês. Os nossos bebês, a palavra diz que deles é o reino dos céus. Enquanto criança não é ainda capaz e consequente para discernir o que fez de certo e errado, pecou ou não pecou, ele, ainda que carregando o pecado original, a natureza decaída, sobre ele se aplica imediatamente o perdão e a justiça de Deus. E é o que Jesus disse, deles é o reino dos céus. Não os impeça. E até nos diz assim, sejam como eles, para que você chegue ao reino dos céus. Criança, morta criança, céu. Não tem outro caminho. Vamos correr um pouquinho, que já bateu o segundo, mas eu volto a dizer o que disse no início. É indispensável que você leia a apostila e leia os textos bíblicos em casa. Não pense, não espere que o professor, domingo de manhã, consiga dar toda uma lição, que geralmente são capítulos enormes nos livros, e é uma apostila com 3, 4 páginas, com muita coisa, com muito texto. Eu acabo dando um voo aqui de Boeing ou de ultrassom não, supersônico, médico é terrível, bota ultrassom para voar no ultrassom. O supersônico sobre o texto e sobre a palavra, né? Vamos falar aqui então sobre a revelação especial, como é que a revelação especial, como é que Deus falou de perdão, de pecado, de necessidade de novo nascimento, da cruz, do sangue. Jesus foi apresentado desde o início e a priori a história de Israel foi aquela que nos veio revelando desde o início, por isso o Antigo Testamento está nas nossas mãos. Por meio da história de Israel, o Senhor veio construindo uma revelação, por meio das festas, por meio das leis, por meio dos ritos, por meio dos símbolos, por meio de todas aquelas coisas que você olha na história de Israel
Deus vai falando, vai ensinando, vai revelando o caminho do pecado, como era feito. Ele era coberto pelo animal inocente que derramava o seu sangue num sacrifício inocente. Então, isso era um trailer, era assim, uma mostra grátis, né, do que aconteceria em Cristo. A lei, diz o autor de Hebreus, capítulo 10, tem sombra dos bens vindouros. A lei é a sombra, é um trailer, uma demonstração, né? Como é que a gente chama quando alguém vai dar uma coisa, um pedacinho de um filme que ainda você não viu? Ele... Hã? Hã? O spoiler. Ah, o spoiler, né? A história de Israel é o spoiler de Cristo e da sua alma. Quem lê Hebreus entende Levítico. Levítico é cheio de festas, símbolos e ritos. Aí você vai pegar Hebreus e... agora eu entendi. Então leia Levítico junto com Hebreus. Então a história de Israel é um caminho de revelação. Jesus encarnado é o caminho de revelação. Os escritos apostólicos é caminho de revelação. Os textos estão todos aí na apostila. E dessa forma, entendemos que essa revelação especial, ela foi redentora. Se a revelação geral, ela é esclarecedora, se ela mostra, revela, a revelação especial, ela é redentora. Ela salva, ela redime, ela é transformadora. O que a revelação geral não pode fazer, transformar o homem, a revelação especial transforma o homem. E ela é historicamente progressiva, ou seja, ela começa lá no Antigo Testamento, vai contando e montando quebra-cabeça devagarzinho, com pedacinho em pedacinho, até que quando você chega em Cristo, você consegue juntar tudo e diz, agora eu entendi todas as coisas. E aí você poderia perguntar, embora não perguntou e talvez nunca perguntasse, mas eu já vou dizer, e como é que fica a salvação daqueles que morreram antes de Cristo, porém estavam na expectativa de Cristo? A palavra nos diz que sobre eles, retroativamente, se aplica a justiça, porque o Senhor, na sua misericórdia, conteve o pecado daqueles que morreram antes da obra da cruz, para sobre eles, retrospectivamente, aplicar o seu sangue. Todos os judeus e todos os povos que antecederam a cruz e obtiveram um perdão por meio dos ritos e atos e símbolos, na fé de que aquilo realmente poderia pagá-los, embora o autor de Hebreus diz, não creia que sangue de bodes e carneiros pode perdoar pecado, no entanto, pela fé, creram que aquilo ali iria acontecer. E o sangue de Cristo se aplica retroativamente sobre aqueles que no passado, antes de Cristo, creram, aceitaram, obedeceram e cumpriram os ritos pré-cruz. E sobre eles se aplica a justiça de Cristo. Bom, é o que podemos, é o que cabe nesse tempo, e eu espero que, sinceramente, quem não leu essa aula, leia durante a semana esta aula, resgate esse estudo, porque a partir da próxima semana vamos estudar a Bíblia. E a Bíblia, são 6 páginas. Não deixa acumular matéria, hein? Não deixa acumular matéria, hein? Vai por mim, o tempo tem ensinado que você não deve acumular matéria. Quem não assinou a presença, por favor, assine. Quem está precisando de apostila, fale com o pastor Davi, que está ali atrás. Quem quer pagar a apostila e não fez Pix, faça ali com o pastor Davi. Deus abençoe o irmão, a irmã. Um bom domingo, um dia abençoado para o irmão. Fiquem com Deus.